Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias para ver nos principais sites do Brasil. Vamos começar falando sobre esse empate entre Mirassol e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá ao portal GE e analisar. Jovem do Flamengo empata com o Mirassol em jogo de 6 gols. Guilherme Gomes e Douglas Telles se destacam na despedida do Brasileirão. Isso aí, os dois jogadores, Guilherme Gomes e Douglas Telles, foram fundamental para um bom jogo do Flamengo ontem. O Telles muito habilidoso, o Douglas Telles, e o Guilherme para mim é um meia clássico, aquele cara que sabe ocupar ali no meio do campo, não é de ficar fazendo feiuras, timbrinhos para cá e para lá, faz o básico, tá na área para conferir. No primeiro gol do Douglas Telles, no cruzamento do Daniel Salles, ele dá o toque que a bola vai na trave, no rebote, o Douglas Telles faz o gol. No segundo gol mostrou a classe dele, que ele puxou e meteu na gaveta. E no terceiro gol mostrou aquele meia que infiltra na área e espera o rebote e conseguiu fazer o terceiro gol. Esse time tem muitos jogadores bons, alguns jogadores sentiram um pouquinho de nervosismo, faz parte, mas o goleiro foi muito bem, o goleiro. O lateral direito, Douglas Salles, ofensivamente ele é muito bom, mas defensivamente ele também tem dificuldades, ele tem que melhorar seu comportamento defensivo, sua posição defensiva para evoluir. Voltando a falar sobre o goleiro, que eu fui ultrapassando, o Flamengo não precisa ir no mercado contratar, ainda mais no mercado nacional, trazer um goleiro para ser reserva do Rossi. Como eu já tinha falado em vídeos anteriores, só se o Rossi sofrer uma lesão, aí você traz um goleiro mais experiente para assumir o gol ali. Mas porém, os dois goleiros do Flamengo reserva pode estar muito bem ser reserva do Rossi durante a temporada. O Diogo Alves, o Carrão muito bem, fez defesas importantes. E o Léo também é outro goleiro também que foi muito bom no sub-20 e agora pode ser muito aproveitado no time titular. João, Vitor e Iago fizeram um jogo seguro, porém ainda algumas falhas no terceiro gol deles, um tiro muito fácil que tomou o zagueiro, o Cavicil que ia ajudar e ele quis fechar o lance, fecha um pouquinho, mas isso também acontece no profissional. Já vi muitos jogos do Flamengo que o lateral, o zagueiro vai seco, toma um corte e o adversário faz o gol. Mas é algo que tem que mirar e evoluir. A volância, Everton Araújo sobrou, o Pablo Lúcio errou no terceiro gol do Mirassol, tentou dar um tiro, teria muito bem ter saído a bola pela direita ali, sem comprometer o ataque, tentou dar um corte, acabou perdendo a bola. Eu esqueci de falar lateral esquerdo, o Johnny me surpreendeu, não conhecia esse menino, jogou muito bem, deu bons lançamentos, toque de bola, tentou finalizar alguns lances também, marcou muito bem. Um jogador que me encantou também ali para a lateral esquerda. Já os pontas, o Douglas Telles, como eu falei, foi o destaque. O Michael fez boas jogadas. Eu esperava um pouquinho mais de liderança dele, não foi nem tanta. Mas ele teve uma jogada pelo lado direito, que é ali, essa jogada que eu quero falar. Eu acho que a posição dele é o lado direito, ele consegue cortar para dentro, cortar para fora, com muita facilidade e tal cruzamento. Acho que ele pela direita pode Flamengo funcionar muito bem. Quando o Flamengo utilizar dois centroavantes ali, Bruno Henrique e Pedro, você pode colocar o Michel pela direita e o Luiz Araújo pela esquerda, também vai criar amplitude para cruzamento na área. Eu acho que o Flamengo pode
Felipe Luiz taticamente fazer isso em alguns jogos, determinados jogos. Isso aí pode ser a diferença do Flamengo. Se abrir Michael pela direita e Luiz Araújo pela esquerda e tentar chuveirinho na área, principalmente em jogos onde a linha defensiva do time adversário é muito forte. Você abre bem os extremos, tentando fazer com que a zaga do time adversário se abra, para você ter um jogo por dentro e ao mesmo tempo um jogo por fora. É uma opção muito interessante. E o Alisson como 9, Douglas Telles e o Clevins, como já tinha falado. O Alisson como 9, eu achei que jogou muito bem, conseguiu algumas giros em cima dos zagueiros que eu achei muito interessante, que pode ser muito útil para o Felipe Luiz, que ele gosta de jogar com esse 9 móvel. Ele conseguiu jogar de costa, colocando entre aspas, joga melhor do que o Bruno Henrique de costa. Ele consegue fazer esse giro. Eu gostaria que o Bruno Henrique fizesse também esse giro, provavelmente dar um toquezinho, jateando o zagueiro e partindo de velocidade, que acho que o Bruno Henrique fizer esse mesmo tipo de jogada que faz o Alisson, ele ia criar muito mais oportunidade para o Flamengo. Ele também, 1 contra 1, ele é muito mais habilidoso que o zagueiro. Teve um lance lá que ele tirou, teve um lance lá que para mim foi pênalti, que ele recebeu a bola de velocidade, tirou o primeiro zagueiro, deu um come no segundo zagueiro e o cara deixou a perna. Se o cara não quisesse nada, ele só virava o corpo, deixava o jogador do Flamengo conseguir. Para mim, ele abre a perna para que haja o contato do Alisson, para não acabar a jogada. Eu vejo que esse é um bom time que o Flamengo poderia montar para jogar no Carioca. Você podia acrescentar alguns jogadores do time titulares que não estão sendo aproveitados muito bem por Felipe Luiz e que estão, como pode ser, colocar na lista que pode ser dispensado, jogar o Carioca quase garotado. A gente Flamengo tinha um bom time, pelo menos, para disputar os pontos corridos dos Carioca. No mata-mata, aí fica a avaliação do treinador escalar ou não. Você pouparia um cansaço físico dos atletas titulares para o resto do ano e colocaria esses jogadores para jogar esse campeonato para ter vitrine para você negociar. Eu ponho 2 nomes que o Flamengo tem que negociar para que ele desenvolva o seu futebol e quem sabe no futuro retornar para o Flamengo, que é o caso do Everton Araújo e o Alisson. Os outros jogadores, o caso do Douglas Telles e o Guilherme, já poderiam se aproveitar no time titular. E os outros jogadores que não tiverem espaço, acho que o Flamengo deveria ir em outro clube e colocar esses jogadores para ser testado. O Campeonato Paulista tem muitos times que disputam a Série A do Paulista, que caberia muito ter jogadores que jogaram nessa partida de ontem, além de outros que eu não vi. Ontem eu não vi o Gustavo, lateral direito, que me chamou muita atenção, o Fabiano, volante, também não vi ali. Então são jogadores assim que o Flamengo poderia encaixar em alguns clubes por empréstimo para ver se eles destacam ou não para ano que vem retornar para o Flamengo. Isso aí é mais coisa de diretoria do José Porto trabalhar isso. Os 2 jogadores que eu negociaria, o Alisson e o Everton Araújo, acho que para desenvolver seu futebol lá fora, deu muito certo com a venda do Matheus Gonçalves, está jogando muito bem lá fora. O Lohan está querendo suas oportunidades na Série A italiana. Teve o Ian Lucas que está no Sporting. São jogadores que saíram dessa geração sub-20 aí, bicampeão mundial, e tem seus espaços. Também não pode acontecer o que aconteceu com o Richards Rios. Também deu de graça por Guarani. O Palmeiras contratou e rendeu 25 milhões de euros para o Palmeiras. O Flamengo ganhou uma pequena porcentagem. O Flamengo tem que ser mais esperto nesse tipo de negociação
para que não, com essas negociações desde jogadores mais novos, jogadores da base, consiga manter o time profissional. Acho que esse é o caminho que o Flamengo tem que fazer nesse critério com a juventude. Vamos para mais notícia? Tiago tinha até 40 mil e bebidas alcoólicas restritas. Conheça luxuoso hotel do Flamengo no Catar. Local foi escolhido pelo Botafogo na disputa da competição no ano passado. Veja a foto. E Botafogo, aquele ali. Aí não sou supersticioso a esse termo não. Acho que o Flamengo vai ter que provar em campo a sua qualidade já no primeiro jogo. O Flamengo fazendo um belo jogo contra o Cruz Azul. A torcida inflama. Eu acho que a torcida está meio desconfiada ainda. Não está com aquela energia que foi para a final da Libertadores. Mas o primeiro jogo pode dizer muito sobre o que o Flamengo pretende nesse Mundial de Clubes. E em relação a diária, vida ou coisa restrita, é normal por causa de ter jogadores de altos níveis. Vamos para mais notícia. Tem aqui. Michael esteja o futuro na mão do Flamengo. O que eu posso fazer é trabalhar até que a gente voltou a ser titular em jogo com atleta de sub-20. É isso aí. Acho que o melhor ano dele no Flamengo foi aquele ano que foi vice-campeão pro Palmeiras na Libertadores. Ele jogou o Carioca com sub-20 e aquele ano ele voou. Eu creio que tem tudo para ele evoluir. Eu gostaria de ver ele pela direita e não pela esquerda. Eu acho que pela direita ele consegue ser mais liso do que pela esquerda. Consegue mais os típicos com mais facilidade e finaliza a jogada com melhor qualidade do que pelo lado esquerdo, que já tem Cebolinha e Samuel Lino. Acho que pela direita ele consegue criar jogadas importantes para o Flamengo. Isso aí fica a critério de Felipe Luiz testar esse jogador nessa posição. Mais notícia: Pivete, treinador da base, elogia jogos do Flamengo. Ficou claro que temos muitos jogadores, muito potenciais jogadores. O técnico mandou o time formado por vários garotos da equipe sub-20, um empate 3-3 com humilhação. Tem sim, acho que é questão do Flamengo saber trabalhar isso. Por isso que eu falo que o Carioca é a oportunidade de testar isso com a outra. Eu gostaria que o Campeonato Brasileiro fosse a partir de janeiro, aí você consegue esticar bem os finais de semana com o Campeonato Brasileiro, deixar as quartas-feiras, jogos da semana para os Carioca, Copa Brasil, Libertadores e Supercopa. Acho que conseguiria encaixar no calendário do futebol brasileiro se fosse assim: o Carioca joga de semana e brasileiro no final de semana, porque o Carioca às vezes você pode entrar com um time alternativo e já no brasileiro tem que ser equipe forte o tempo todo. Então essa ideia, se a CBF olhar melhor, acho que encaixaria muito bem e muitos garotos poderiam ser utilizados nesse tipo de campeonato. Vamos para mais notícias. O Flamengo bate recorde de saldo de gols no Brasileirão desde 2006. O Brunegro encerra a participação no campeonato com saldo de 51. Flamengo, Felipe Luiz, isso aí é trabalho do Felipe Luiz, mais um recorde que ele quebra. Então mostra muito a competência do treinador que ele foi, o trabalho que ele fez. Muitas vezes nós criticávamos ele por causa de 1-0, que o Flamengo não finalizava muito, e daí a resposta veio com esse recorde do Flamengo em saldo de gols no Brasileirão. Então você vê que o trabalho dele está sendo um trabalho excelente. Tem alguns jogos que a gente pega em pé dele, mas se você pegar os números, você abaixa a sua cabeça e sai de fininho, porque o trabalho dele está sendo muito bom, muito bem feito, com uma competência excelente. Agora é melhorar, como o Landim já falou, tem 1 bilhão para poder investir em jogadores. Então ele saber quais são as peças que necessita
E o que eu falei, no meio do ano, ali onde o gás ali meio que acaba, você traz 2, 3 jogadores de alto nível, você dá um novo gás ao time. A prova disso é Jorginho, Carrascal, que jogava, e Samuel Lino, que jogava a final da Libertadores, como eles dão um oxigênio novo ao time do Flamengo. Que o Flamengo consiga entender isso e saber investir no tempo certo, nos jogadores certos, e que Felipe tenha a vida longa no Flamengo, como já falei outras vezes. O Alex Ferguson do Manchester United ficou 20 anos num clube, e eu acho que o Felipe Luiz pode se caminhar com o mesmo destino. Depende muito desse trabalho entre diretoria e treinador, um bom entendimento. Eu creio que está um bom resultado. E como deu esse ano, os flamenguistas tem nada a questionar, só lamentar, poderia também estar na Copa do Brasil, mas nada a se questionar pelo trabalho. Campeão carioca, campeão da Supercopa, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e ainda vão ter esse Mundial para correr atrás e tentar conquistar também. Então seria feitos. E se vir para o Felipe Luiz, ele vai ser mais do que abençoado. O Flamengo já viveu anos de espera, décadas de espera por esse Mundial de novo. Que essa equipe aí consiga, jogadores como Bruno Henrique e Danilo, que já estão pensando em encerrar sua carreira ano que vem, possa conquistar esse título aí, que é até um oxigênio para os outros jogadores. Esses jogadores como Danilo, Bruno Henrique, pedir esse Mundial a eles, falar: pode ser meu último ano aqui com vocês, então vamos conquistar esse título. Isso aí dá um oxigênio novo à equipe para essa disputa desse Mundial. Então finalizou hoje o análise família com o Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.